Rondônia, com vários parceiros, Corpo de Bombeiros, o Exército Brasileiro, a 17ª Brigada de Selva, comandada aí pelo General Lima, a AGEVISA, o COSEMES, que é o Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde de Rondônia, a Secretaria de Estado da Saúde, o Governo do Estado de Rondônia, trabalhando em prol de fazer esse mapeamento do Governo do Estado, da população de Rondônia. Está saindo daqui agora um ônibus do Corpo de Bombeiros com militares do Exército Brasileiro, ambos parceiros extremamente importantes, descendo para alguns municípios, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena, onde nós faremos essa testagem, começando amanhã, dia 3 de junho, começando amanhã essa testagem, e vamos finalizar daqui 2 semanas com a testagem de 100 mil pessoas no estado de Rondônia. A importância disso é muito grande. Nós hoje, até agora, testamos 16.715 pessoas no estado. E com essa ação nós vamos testar mais 100 mil. Ou seja, tudo que vem sido testado nos últimos meses aí de corona, 16 mil vai ficar bem para trás em relação a esses 100 mil testes. Então esses militares já estão se deslocando nos próximos instantes para esses municípios do interior, e um outro grupo depois irá se deslocar no caminho inverso para Guajará-Mirim, que será outra cidade contemplada também com o apoio desses militares. Lembrando que essa ação vai acontecer nos 52 municípios do estado, com esse grupo aqui, nesses municípios que eu citei, mas todos os municípios, as secretarias municipais estão envolvidas nisso, e os 52 municípios já receberam, na verdade, os testes rápidos e receberão o projeto Mapeia Rondônia a partir de amanhã, dia 3 de junho. Quanto aos dados, nós temos até agora 5.172 casos de coronavírus confirmados no estado de Rondônia. Graças a Deus, 2.389 pessoas já foram curadas e estão libertas desse vírus. Óbitos 159, exames, como eu já disse, 16.715. E, infelizmente, os nossos leitos de UTI se esgotaram. Os leitos estão todos lotados, leitos de UTI, né? Nós estamos à beira de um colapso, não só na rede pública, como também na rede privada. A rede privada de Porto Velho também está com seus leitos quase se esgotando, a rede pública está dessa forma, então nós precisamos da conscientização das pessoas. Está chegando num momento que nós não queríamos que chegasse, mas infelizmente a gente também tem trabalhado dia e noite, uma equipe grande da CESAL, a AGEVISA, Corpo de Bombeiros, especialmente nós da CESAL na organização de leitos aí, e infelizmente estamos muito próximos de um colapso. As pessoas têm que entender isso, e aquelas pessoas que ainda não estão contribuindo, aquelas em alguns lugares, pessoas nas ruas, como eu mesmo estou andando na Zona Sul e Zona Leste principalmente, essas pessoas têm que entender que estão morrendo rondonienses, que estão morrendo porto-velhenses de coronavírus, e que nós precisamos nos cuidar. Aqueles que estão se cuidando, aqueles que estão se precavendo, parabéns, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês, mas tem uma parcela considerável da população que infelizmente não entendeu que pessoas estão morrendo e que se nós não nos cuidarmos, daqui a pouquinho vai faltar ventiladores para pessoas que precisam. Nesse momento nós estamos com 100% dos leitos ocupados de UTI em Porto Velho. No interior ainda temos alguns leitos, mas em Porto Velho isso é muito ruim. Nós não podemos nos descuidar nesse momento, e todos têm que entender e têm que colocar em prática as nossas recomendações. Se não tivermos apoio de 100% da população, 100% da população, se nós não tivermos apoio de 100% da população, infelizmente o mal está próximo. Nós não queríamos isso, não queríamos dar essa notícia, mas infelizmente é a realidade nesse momento. Secretário, o que o Estado agora vai fazer então com os pacientes que precisam de internação durante o dia de hoje, amanhã? Como é que fica a situação dessas pessoas que pretendem contar? Muito boa pergunta. Quanto a leitos clínicos, nós ainda temos. O Semetron tem 56% dos leitos ocupados, o Samar 68% e o Santa Marcelina 90%. Então ainda temos leitos clínicos. O primeiro passo hoje é ativar uma UTI que já está montada no Hospital João Paulo II. Então, para os próximos pacientes que precisarem, a gente está usando essa força aí dos guerreiros lá do Hospital João Paulo, e vamos alocar alguns pacientes lá, 10 pacientes na UTI do João Paulo II hoje. Amanhã o Hospital do Amor nos entrega 12 leitos de UTI. Então o Hospital do Amor tem um compromisso de amanhã, entre o dia 1º e o dia 8, mas eu tenho conversado de dificuldades do ponto de vista de materiais, para chegar. Hoje está super difícil, mas eles estão em fase de conclusão. Eu estive lá no domingo, ontem esteve uma equipe nossa lá de novo, tive como ir lá porque estava em São Miguel do Guaporé,
mas foi uma equipe nossa. Hoje eu vou lá de novo para apressar, para que a gente entregue o mais breve possível e possamos começar também a utilizar esses leitos do nosso hospital de campanha. Não seria um momento de um lockdown, secretário? O governo ainda descarta isso para tentar frear essa evolução da doença? Essa questão de lockdown não é exatamente a Secretaria de Saúde que define. É o governo do estado que vai conversar aí com os empresários, conversar com as pessoas, conversar com os cientistas e entender essa possibilidade. Então o governador deve comunicar isso nos próximos dias, aí, nos próximos momentos para vocês, se vai ter, se não vai ter. Um pouco acima da gente. Secretário, vamos fazer triagem nas pessoas? O que eu queria entender também, aproveitando o colega, assim, vai testar só quem está 7 dias né, com sintomas. Ok, eu não tive gripe, mas eu quero fazer o teste, eu chego lá e eu digo assim, eu estou há 7 dias com tosse, com febre, blá, blá, blá. Quem que vai dizer que eu não tive? Como é que é essa triagem? Isso que eu queria entender, secretário. Então foi feito um mapeamento, um pouco a mais, nós separamos de teste para a primeira etapa. Então nessa primeira etapa, para a segunda etapa, que vai se passando dessa semana na outra, nós vamos começar a testar, ampliar mais a testagem, mesmo para pessoas que não tenham sintomas. Então, nesse exato momento, nós vamos testar aqueles que têm mais urgência de ser testados. Já foram identificados, aqueles que já estão suspeitos, que já estão registrados como suspeitos. 0800, e nós temos um mapeamento isso, né? Isso, exatamente. Nós temos um mapeamento mais ou menos de quantas pessoas, um pouquinho para cima, e mandamos os testes agora. Tudo bem, estou de 7 dias de sintomas. Então, serão 100 mil pessoas testadas, além dos 16 pessoas, 100 mil rondonienses serão testados. Secretário, sobre o papel do Exército, agora, o que eles vão fazer? Eles vão reforçar as secretarias municipais, é isso, de saúde? Não, o Exército vai trabalhar em conjunto com a gente, com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, com a Agevisa, com a Secretaria de Estado da Saúde, no apoio logístico. Vão ajudar a organizar os fluxos, vão tentar coordenar para que não tenha tumulto, para que não tenha... Eles têm um papel extremamente importante, assim como a Defesa Civil, nessas situações de catástrofe, de guerra, nessa situação de caos. Então eles sabem coordenar muito bem isso e é por isso que nós estamos nessa parceria com a Brigada de Selva, para que eles possam nos ajudar e a gente vai fazer a parte da execução, tanto a Secretaria de Estado da Saúde quanto os 52 municípios, organizados aí pelo COSEMES. Então eles vão dar esse apoio logístico nessas maiores cidades, nessas cidades que eu citei agora há pouco. Hoje é o 14º dia da Força Tarefa Missão Guajará-Mirim. Quando nós assumimos lá em Guajará-Mirim, então ajudando ali, auxiliando o município, tinha-se aproximadamente 33% de mortalidade naquele município. A taxa de letalidade do vírus era de 33%. Hoje nós estamos fechando uma missão São Miguel. Tem outra equipe grande em São Miguel, cuidando lá também, porque é um município que teve um surto grande, é um município pequeno, que está com 196 casos confirmados. Para um município bem pequeno, isso é muito caso. Lá tem 20 mil habitantes. Se a gente quiser comparar com Porto Velho, por exemplo, é só multiplicar mais ou menos aí por 22 vezes, que a população de Porto Velho é maior que a de lá. Nós teríamos mais de 3 mil casos em Porto Velho, então realmente é grave a situação em São Miguel, e por isso estamos com Ontem, né? levando mais apoio, levando alguns medicamentos, né, dando testes rápidos. Então foi muito boa a visita, né, o Corpo de presente, Defesa Civil, a Agevisa, todo mundo ontem lá em São Miguel do Guajará. Estivemos visitando ainda o frigorífico de lá, que parece que onde tiveram alguns casos. Organizado o frigorífico, higiene muito boa das coisas lá dentro. Teve o surto, teve na cidade, mas eles seguem bastante as regras, pelo que eu percebi, lá no frigorífico. E esse apoio é extremamente importante. É um município pequeno que está sofrendo nesse momento. Que a gente foi, a equipe já estava lá, nós levamos mais algumas pessoas da equipe e hoje ainda está indo mais um grupo, porque a gente está tendo que dividir agora meio que Guajará, Porto Velho, que é o maior número de casos, maior número de óbitos, maior número de complicações, internações de UTI, claro, por ser a maior população também. Então nós estamos dividindo aí para que a gente possa abranger todo o estado. Mas eu reitero a população de Porto Velho, principalmente, quem puder, fique em casa. Nossos leitos de UTI podem precisar de agora em diante, existe a possibilidade de ficar sem um respirador, sem um leito de UTI. Estamos montando hoje ainda os leitos no Hospital João Paulo, para já socorrer de imediato. Amanhã entra o Hospital do Amor, mas não podemos nos acomodar, porque o número de pessoas que tem aumentado, necessitando de UTI, tem aumentado muito esse número de pessoas que têm precisado de UTI e nós temos que ter essa cautela. Vamos nos cuidar, vamos cuidar de nós mesmos, da nossa família, do nosso próximo.
Secretário, só para a gente passar a informação completa, você falou que tem a previsão do Regina Passes, mas então para quando que é essa previsão? Daqui quanto tempo? Tem uma data? O Regina Passes, ele já tem uma parte do hospital, desculpa, que já está praticamente pronto. Agora, se a gente assume lá de uma vez, vai continuar com obras em algumas partes. Então, a qualquer momento a gente pode assumir um certo número de leitos, mas o total dos leitos ainda vai demorar pelo menos mais uns 15 dias para eles concluírem total. Se a gente pudesse aguardar terminar, porque dá para atender alguns pacientes, dá, mas paciente junto com obra não é uma coisa tão interessante, né? Não é tão bom para o paciente, ainda mais paciente com Covid. Entretanto, se for numa emergência, num desespero, obviamente que a gente vai fazer isso, porque aí é caso de vida ou morte. Tá? Então, é isso. Sabe quantos homens são do exército? 32. Você pode só tirar uma dúvida para Quantos homens são do exército? 58 anos. Podemos encerrar então, Eu gente? preciso só pegar umas imagens. Isso, eles vão fazer Pegar. as imagens agora para vocês, entrando e tudo mais. Acho que não.